O céu se abriu, meus olhos contemplaram a visão do Rei, sentado sobre o trono de poder. Mas a vida que eu levava só me condenava. Morreria sem clemência, era o que eu esperava. A luz brilhou, tocou meus lábios, meu passado se apagou. Agora estou pronto pra viver. Uma voz se levantou no ar. Quem irá por nós, quem por nós irá? Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Contemplaram a visão do Rei, sentado sobre o trono de poder. Mas a vida que eu levava só me condenava. Morreria sem clemência, era o que eu esperava. A luz brilhou, tocou meus lábios, meu passado se apagou. Agora estou pronto pra viver. Uma voz se levantou no ar. Quem irá por nós, quem por nós irá? Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Aliança de amor. Aliança de amor. Olá, queridos, muito boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de outubro, sexta-feira. Estamos aqui tendo a alegria de estarmos em mais um programa Aliança de Amor, agradecendo a sua audiência, a permissão de adentrarmos a sua casa, o seu ambiente de trabalho. Hoje, na nossa igreja, começa a 20ª edição do nosso simpósio de missões. É um tempo muito especial em que Deus tem feito e sempre faz muitas coisas, né, amor? Verdade. É uma honra para nós podermos participar disso. E por isso,
isso você está assistindo uma gravação que nós deixamos preparada com muito carinho, dando sequência ao que nós tratamos na semana passada, para que juntos nós possamos crescer e aprender mais diante de Deus, né? Sim, e é muito bom estarmos novamente juntos aqui nesta sexta-feira, né? Para quem não nos conhece, eu sou o pastor Paixão, essa aqui é a Catinha, meu amor, e faço aqui também, das palavras do meu amor, o convite a vocês, aqueles que estiverem próximos nos assistindo nesta sexta-feira, venha participar conosco desse simpósio de missões, onde há um despertar, uma conscientização sobre as missões que são feitas no mundo aí afora, né, meu irmão? O ID de Jesus, o né? ID Que é de Jesus, imperativo. Para quem está acompanhando o programa pela primeira vez, a Igreja O Brasil para Cristo, aqui no Mandaqui, Avenida Ultramarino 616. A partir das 20 horas, você é nosso convidado. Com certeza. Se você estiver longe e não puder estar conosco, acesse pelas redes sociais, também vai ser uma alegria. Sim. E, uma vez mais, né, também deixando aqui a nossa saudação aos queridos que posteriormente assistem ao nosso programa. Nós estamos no meio do expediente, não é? Nem todos têm esse privilégio de poder estar ligadinho aí com a gente, mas a gente fica muito agradecido porque sempre tem um número grande de pessoas que posteriormente vão lá nas redes e acessam o nosso programa, né? Seja no Instagram, seja no YouTube, né? No Face, né? E a gente está aqui para a gente aprender junto. Nós começamos a falar na semana passada um tema muito curioso, que todo mundo tem essa questão, né? Como que eu compreendo e como eu me faço compreendido? Verdade. Essa é uma grande questão. Nós falamos a semana passada de tantas pessoas que têm problema, famílias que se degladiam porque não há compreensão, não há entendimento. É uma pergunta que sempre vem à tona, né? Sempre, né? Ai, não me compreende, parece que eu estou falando outra língua, né? Sim. Tratamos na semana passada, como o meu amor aqui colocou, está lá no nosso playlist, né? Para você estar acompanhando, caso você... Se você não assistiu, vai lá no dia 7 de outubro, você vai ver a primeira parte dessa programação e você vai ver que nós falamos até do triângulo retórico de Aristóteles. Tá pensando o quê, né? Aliança de Amor tem momento cultura também, né? Através do filósofo Aristóteles, Sim, né? Que ele Aristóteles, elaborou né? 3 pontos para uma perfeita retórica onde haja um entendimento sobre tudo, né, meu amor? Essa é a ideia, essa é a ideia. E você vai lembrar lá que nós falamos de 3 palavras. O ethos, de onde origina a palavra ética, pathos, de onde origina empatia, e logos, de lógica. E não há como você ter uma compreensão, não há como você ter um entendimento sem esses 3 fatores. Se não estiver né? interligado esses 3 fatores. Interligados, muito bem, em harmonia. Né? Aonde vai se estabelecer, né? O compreender primeiro, né? Exatamente. Que nós também abordamos. Esse é o grande desafio, né? Que nós falamos a semana passada, e a grande questão, a máxima dessa pergunta é justamente a sua resposta, porque a pergunta é: como compreender e me fazer compreendido? Fazer compreendido. E, para nossa surpresa, porque nós também elaboramos juntos, né? Para nossa surpresa, tudo começa quando você compreende primeiro. Sim, porque normalmente a gente quer ser compreendido, né? Sempre, né? Sempre. Não, e a pessoa né? se fecha. Fecha. Ninguém me compreende, ninguém me ama, ninguém me quer, também não compreende mais ninguém. Isso. E não é por aí, né? Isso, e um outro ponto que nós abordamos diante dessa retórica, que é sobre o ponto que nós abordamos, sobre que é o respeito. Respeito, isso. Que é muito importante manter o respeito nessa comunicação, o entendimento, que o respeito, né, traz. A gente falou de uma forma um pouco mais abrangente sobre isso, inclusive dando 5 dicas para você colocar no seio da sua família concernente a isso, porque o respeito é a base da compreensão. Sim. Como é que você vai compreender alguém se você não respeitar? É verdade. Já começa por aí, né? E hoje em dia parece que o povo está meio esquecido disso, né? Não se respeita mais nada, nós vivenciamos situações até de discussões de trânsito, de brigas de trânsito, em que não há respeito, né? E quando falta o respeito, existe uma troca ofensiva de palavras, a gente ainda tem que nos dar, infelizmente, por satisfeito, porque em outros casos isso vai além. Parte para agressão física e outros problemas. E você citou bem, onde foge o respeito, foge o entendimento, a discussão, aí nunca vai ter o compreendido e o compreender. Sim. Sempre cada um vai estar na sua razão e tendo uma, como se diz, uma discussão
calorosa sobre qualquer assunto, mesmo Sim. que seja pequeno, né, meu irmão? Quando você vê isso, voltando só um pouquinho do que a gente falou a semana passada, mas embasando o que a gente vai dar continuidade, quando vê essa falta de respeito, como nós dissemos, um exemplo de uma briga de trânsito, é complicado, evidentemente, mas são pessoas estranhas, que não se conhecem. Não há e uma que intimidade. Não tem intimidade nenhuma e que há um desrespeito aí, uma troca de ofensas e uma coisa horrível. Agora, pense isso No seio familiar. no seio familiar. Onde há uma intimidade, onde há um conhecimento de pessoas, de valores, Aí é muito pesado. onde há uma história, aí é pra gente, É sério isso, sabe, né? analisar, né? Será que é correto? Será que não está faltando algo para se ter uma compreensão completa Sim, sobre os sim. assuntos abordados, né, meu amor? Sim, e por e isso hoje- que nós vamos dar continuidade a esse assunto. A gente precisa falar disso, queridos, de uma forma um pouco mais abrangiva, porque as pessoas andam muito impacientes, as pessoas parecem que perderam a paz, as pessoas se estressam por qualquer coisa, por qualquer situação. E como o Paixão falou, às vezes dentro de casa, no seio da família. Nós trabalhamos com casais há 26 anos e a gente vê que no seio da família, entre cônjuges, existe uma incompreensão, às vezes até meio que generalizada, Sim, né? sim. Parece que ninguém se esforça para entender, para compreender. E a palavra de Deus nos exorta diversas vezes para que nós tenhamos paz. O apóstolo Paulo chega a dizer, esforçai-vos Sim. para viver em paz. A gente tem que ter um esforço. Por quê? Porque nada é de uma forma Verdade. gratuita, né? E você colocou muito bem, se a gente não tivesse esforço de se obter essa compreensão e ser compreendido, quando se inicia uma família, se inicia o casal. Sim. Então isso é um exercício e é uma tarefa de casa para vocês desenvolverem isso, porque depois virão os filhos. Sim. E vocês tendo essa prática, vai se estender também aos filhos, compreender e ser compreendido. E vai ser um pouco Agora, mais fácil, se isso né? não for estruturado no início, Exatamente. vão vir os filhos e vai se generalizar nessa composição familiar que ninguém, por isso no programa anterior Sim. que nós falamos, né? Ninguém se entende. Pois porque é. não houve o exercício e a prática de se habilitar esse entendimento. Né? O Paixão estava falando, eu estava lembrando, às vezes acontece uma confusão, mas é uma confusão mesmo. Talvez, né, você já tenha presenciado ou ouvido falar isso em outras famílias, certamente na sua não, mas famílias em que quando há uma discussão, sempre, vamos imaginar uma discussão em família, mais marido, mulher, filhos, cunhado, cunhada, primo, irmão, às vezes até o vizinho. Sabe quando acontece aquele vucu-vucu, né? Meu Deus. Aí cada um toma partido e as dores de um lado e ninguém entende ninguém, queridos, isso é horrível. Isso não deveria ser sequer mencionado, mas você já deve ter visto isso, Não. nem que seja em filme, né? Mas... O mais estranho, e irônico sobre isso, que às vezes a gente vai aconselhar algum casal que está nesse afã, né, de Sim. tentar resolver uma situação, e fala, queridos, mas por que começou tudo isso? Aí um olha para a cara do outro, É verdade. fica Você lembrou pensando bem, alguns você lembrou segundos, bem. fala, ué, como? Não lembro. Por que não lembra? Porque não houve aquele empenho de compreender, Sim. né, de analisar a Na situação. verdade, a pessoa nem né? se esforçou para Nem isso, se né? esforçou. O Paixão lembrou bem, é curioso, queridos, como a gente trabalha há muito tempo com isso, ele fala e a gente vem à memória algumas cenas que a gente pergunta pro casal e, peraí, foi por quê mesmo? Não, você que falou primeiro, né? Não fui Né? eu, foi você. Assim, meio que buscando na memória por que nós começamos uma briga tão feia dessa, né? É verdade. E ninguém sabe por quê. Faltou compreensão, faltou respeito, Respeito. né? A gente Faltou aquele- embasou muito bem isso, né? Faltou aqueles fatores, né, de uma retórica que a gente Sim, falou na semana passada, sim, para ter sim. completo, uma empatia, Sim. envolve sentimentos, não só simplesmente A razão, a né? razão, né? Então, tudo isso que nós vamos Você lembrou muito desenvolver. bem, meu amor, parabéns. Obrigado. Mas é verdade, queridos, isso é uma coisa que nos faz pensar, porque Jesus nos chamou para viver em paz. E nós já vivemos num mundo tão conturbado, com tantos problemas. Se você não tiver essa paz, essa compreensão dentro da sua casa, nós vamos ter isso onde, queridos? verdade. Às vezes a gente passa por tantas situações e não vê a hora de chegar em casa. Eu vejo minha filha que trabalha em hospital, com oncologia, às vezes ela tem um dia tão pesado, acontece tantas coisas e mais de uma vez, dezenas de vezes eu ouço ela falar, mãe, eu não vejo a hora de chegar em casa.
Porque quando chega em casa, você tem paz, é o seu oásis de tranquilidade, né? Tem que ser assim. É o seu ninho, né? E como que vai ter esse ninho, como que vai ter essa situação de tranquilidade se não houver compreensão? Sim, verdade. E dando sequência ao programa anterior, nós dissemos que iríamos colocar algumas propostas, algumas suposições, para que você e nós aprendamos a compreender primeiro, né? A gente não precisa falar, a gente fez referência a semana passada também, mas a base de tudo, nós colocamos muito bem, de uma forma até exaustiva, a respeito do respeito, ficou parecendo um trocadilho, né? Mas referente ao respeito, tudo isso tem que existir com amor, Exatamente. Né, Paixão? Porque Exato. se não tiver amor, a palavra de Deus fala que o amor, ele é o elo da perfeição, Sim. que é o amor que afugenta o medo. E a gente não fala aqui do amor poético, dos livros, de contos românticos, não. A gente fala do amor genuíno, o que une uma família, o que faz com que cônjuges caminhem uma vida inteira juntos, em paz, havendo respeito e compreensão, é o amor. É o amor relatado em Coríntios, que tudo sofre, Isso, tudo bem crê, lembrado. tudo espera e tudo suporta, né? É o amor que Jesus nos ensinou. Então, assim, não longe de ser uma forma poética, mas, como diz minha filha, é o amor raiz. Aquilo que de fato nos mantém juntos, que faz com que a gente queira ficar com a pessoa que a gente ama e muitas vezes abramos mão daquilo que nos é interessante em prol da pessoa que a gente ama. Verdade. E a compreensão nos leva a isso. Sim. Então, para a gente aprender a compreender o outro primeiro, né? Uma vez estabelecido já a base do respeito, a gente vai entender que você precisa aprender a ouvir, mas ouvir com empatia. O que quer dizer isso? Ou seja, se colocando no lugar, do outro, né? Aí você falou a chave de tudo, compreender para ser compreendido. Quando você se coloca a ouvir em empatia, se colocando no lugar do outro, o outro vai já perceber que você está valorizando a situação que ele está passando. Você está preocupado com a situação que ele está passando. Ou seja, quando você se coloca nessa empatia, logicamente ele vai se desarmar de qualquer defesa, de qualquer arma de ataque ou de defesa, vai se tirar todas e qualquer interferências, porque ele pensa assim, puxa vida, se preocupou comigo, se colocou no meu lugar, então vai ter uma retribuição disso, ele também vai se colocar no seu lugar, como uma pessoa que vai tentar compreender aquela situação, que é onde vai ter essa troca de compreender e ser compreendido. Então, passo muito importante, meu amor, é isso mesmo, é agir com empatia, se colocar na posição do outro, entender por que ele está tomando essas atitudes, por que ele está agindo dessa maneira. Mas você acredita, amor, apesar de ser de suma importância, esta é uma das atitudes mais difíceis de ser colocada em prática? Porque o ser humano, por si só, ele é egoísta. Então, peraí, tá doendo o meu dedo, não é o dele. Eu não tô nem aí, o dedo dele pode estar caindo, sangrando. O meu tá com uma pontinha da unha aqui, eu vou defender o meu. Isso não é empatia. Mas essa situação é uma mais difícil de ser colocada, porque é onde você deixa a sua razão e o seu eu, e você, em humildade, você vai analisar o que aquela pessoa está passando. Ou seja, se colocando no lugar dela, entendendo os problemas, as dificuldades, as diferenças até, mesmo você até que entendendo aquele versículo que fala, que nem a gente colocou e vamos ver à frente em muitos programas a gente fala, considerando o outro superior a ti. Não é verdade? Então, quando você se coloca... Jesus nos ensinou isso, né, quando amor? você coloca nessa posição, você vai ter uma facilidade de agir com empatia, né? E não é fácil, é uma construção. É uma mudança, às vezes... É um exercício. É um exercício, às vezes é mudanças de paradigmas, às vezes nunca você se colocou numa posição de empatia. Nunca parou para ouvir. Nunca você parou para ouvir, nunca você colocou um sentimento de, peraí, deixa eu me colocar na posição daquela pessoa, deixa eu ver como eu agiria isso. dentro da condição, você vai analisar
como as suas diferenças, como ela se comporta no dia a dia, o seu grau de conhecimento, a história dessa pessoa que está vivenciando Sim. isso. Você vai ter um histórico, um currículo daquela pessoa para aquela situação que ela está vivenciando. Até para que ela esteja agindo desta forma. Dessa forma, né? exatamente. Não é que, na verdade, os meios justificam o fim. Sim. Porque você olha a situação da pessoa hoje, você olha uma pessoa marginalizada, alguém que está à margem da sociedade. Se você for olhar o histórico da pessoa, a gente trabalhou uma época com pessoal de rua e orfanato, é muito pesado, queridos, é muito pesado porque a pessoa já tem um histórico deficitário, ruim, e a pessoa de repente ela está passando aquele problema, por quê? Tudo tem uma causa. Então, você colocou bem, então como você vai querer compreender sem ser para ser compreendido, para ser compreendido, se você não analisar bem a história daquele, com empatia daquela posição. Sim. Porque quando você começa a analisar a história verdadeira daquela pessoa, as atitudes que ela tomou, você começa a analisar de uma outra forma. Você enxerga de outro prisma, né? E daí você começa a se expressar de uma outra maneira para resolução dessa solução. Nossa, você colocou de um jeito muito legal. Mas para isso tem que ter o que você falou. A pessoa tem que demonstrar um interesse. Porque se a pessoa não tiver interesse, se a pessoa começar a falar alguma coisa que não é do meu interesse, invariavelmente as pessoas não vão prestar atenção. Elas não vão sequer ouvir. Ouvir é diferente de escutar. Né? Você pode escutar uma música, uma longa-metragem, alguma coisa que passou ali, mas quando você ouve, você está prestando atenção àquilo. Nós achamos uma foto interessante na internet, eu vou pedir para o pessoal da tela colocar. Veja se não é uma verdade a respeito da compreensão. São dois bonequinhos conversando e diz assim, olha, o verdadeiro problema da comunicação é que não escutamos para compreender, e sim para responder. Ou seja, você não está prestando atenção. Não escutamos para compreender, mas para responder. Ou seja, você me fala alguma coisa, eu já tenho uma resposta imediata. Eu não fui compreensiva com o que você colocou. De repente, com a necessidade da pessoa que está do seu lado. E às vezes nós deixamos muito a desejar nesse quesito. Não, e a pessoa nunca ouve atentamente. Sim. A pessoa, às vezes, nem deixa a pessoa se expressar até o final, a conclusão de tudo, né? Está sempre pronta a responder, sempre a colocar o seu ponto, sem entender o teor de tudo, a compreensão de tudo. O ouvir é muito importante. A palavra de Deus fala Tiago sobre 19, isso. né? Tiago 1,19. A gente faz a citação de Tiago 1,19, que o Paixão ele parafraseou isso, e a palavra de Deus nos orienta para que nós estejamos prontos a ouvir. Mas você quer conversar, você precisa abrir o coração, quer falar alguma coisa, às vezes a pessoa só quer ser ouvida. E para que se estabeleça a compreensão, isso é uma premissa. Então, peraí, o que está acontecendo? Vamos aferir com calma, com tranquilidade. Se não é para ir assim, nem vai. Porque aí você vai deixar a pessoa mais irritada ainda. Mas se prontifique a ouvir. A palavra de Deus nos orienta a isso. Tiago 1,19, estejam prontos para ouvir. Tardios para falar. E mais tardio ainda? A irar. Por quê? Veja. Porque se você não ouviu completamente, você já retrucou com a fala, o outro vai também refutar, vai estar com fala também. E aí, como não tem o entendimento, porque nenhuma das partes estão ouvindo, o que vem? A ira sobre essa situação. Aí vem a discussão total. Ninguém me entende, não me ouve, está completamente fora do assunto, pontos que são colocados completamente fora. Olha só, orientação da palavra de Deus. Sejam prontos a ouvir, tardios a falar e tardios a irar. Ou seja, uma sequência para compreender e ser compreendido. E a gente precisa compreender que essa audição, quando você para ouvir, na verdade isso é um ato de doação. É quando você se doa para a pessoa. Os consultórios de psicólogos estão lotados hoje em dia. Por quê? Porque as pessoas precisam ser
ouvidas. As pessoas têm a necessidade de falar, elas precisam que alguém as compreenda. Então, é uma coisa até antagônica, né? Eu vou pagar para alguém me ouvir. Olha. Poxa vida, eu queria que você me ouvisse por amor. Sim. Né? Eu queria que você me compreendesse por amor. Queridos, eu levanto a bandeira da psicologia. Eu sou super, hiper, mega a favor da psicologia. Dou todo o apoio nisso. Agora, as pessoas em fóruns familiares, em fóruns cotidianos, elas precisam ser ouvidas. Sim, precisa ter essa prática dentro do seio familiar. Isso dentro da família. Depois semana passada a gente embasou muito bem o respeito, mas esse é o primeiro passo na sequência para que você possa estabelecer uma compreensão. Como é que eu vou compreender alguém? Como é que eu vou compreender a situação se eu não a ouvir? É lógico, nós não estamos falando nada que vocês não saibam, não é? É uma coisa óbvia. Todavia, nós erramos em erros primários, eu sempre falo isso. Nós temos problemas em erros primários. Por quê? Porque a gente não ouve prestando atenção, que é o segundo tópico. O segundo tópico significa olhar nos olhos e entender o que é dito. É prestar atenção. Prestar atenção é que, às vezes, veja bem, normalmente o cônjuge, normalmente os filhos, às vezes está gritando por algo e nós não prestamos atenção. Eles querem atenção. Eles querem atenção sobre aquilo que está sendo pronunciado, sobre aquilo que está sendo falado. Mas nós simplesmente escutamos e ouvimos sem prestar atenção. Deixa eu te entender. Às vezes, não, é que você falou que falar está sendo dito. Às vezes é manifesto de alguma forma. Sim. Uma criança. O choro, às vezes uma manha, uma forma de chamar atenção. Quando não tem a linguagem. Isso. Mas às vezes a esposa fala, poxa vida, eu estou me matando aqui com essa luz que a lâmpada queimou e estou fazendo as coisas aqui no escuro. Poxa, foi uma manifestação numa fala. Sim. Presta atenção. Se você realmente ouviu, marido ou um filho que já é adulto ouviu, fala, foi já um grito de alerta. Sim, eu posso ajudar, estava esperando alguém que estivesse ouvindo com atenção a necessidade daquela pessoa. Dê só o detalhe. Sim. Falei de uma lâmpada, às vezes, olha, essa máquina só quebra, já estou cansado de lavar roupa e torcer ela no tanque. Sim. É uma manifestação de uma necessidade. Não, e às vezes é explícito, é dito, eu preciso Estou falando disso. algumas coisas físicas. E tem aquelas manifestações de sentimentos também, de valores da linguagem de amor. Poxa, você não fica mais comigo, que tanto trabalha. Sim. Querida, você já não me dá mais atenção, só vai para casa da sua mãe, eu chego sempre em casa e você nunca está. Não está. Olha só, se você estivesse ouvindo e processando e prestando atenção naquilo que foi relatado, já haveria a formulinha legal, né? De compreender e ser compreendido. Sim. Aquela empatia que se colocar no lugar dela ou no lugar dele, ver a necessidade e você ouviu com atenção e fala, puxa, eu preciso mudar. Fazer alguma coisa, né? Eu preciso fazer. Poxa, porque começa normalmente falando, começa normalmente na paz, procurando ouvir, mas chega uma hora que às vezes vai gritar ou às vezes vai se calar. Porque falou, isso é perigoso. Falou e ninguém da família ouviu. Se importou. Gritou e ninguém ouviu, mas sempre estava lá gritando por algo, por alguma necessidade. Porque normalmente a gente, quando começa um diálogo, é para a gente se chegar a um acordo sobre algo que a gente já tratou em algum playlist lá nosso sobre diálogo, compreensão no casamento e tudo mais, que é para chegar no acordo. Então, sempre vai se colocar as necessidades. Por isso que é muito importante isso, né, meu amor? E quando você doa a sua atenção, você está demonstrando a outra pessoa que você se importa com aquilo que ela compartilha. Olha, eu quero te compreender, eu quero entender o que você está passando. Então, primeiro, eu vou te ouvir e eu vou focar. É importante isso. Quando você está dando essa atenção para alguém, você precisa estar com foco naquilo. Você não pode estar com sua mente desvairada, você não pode estar mexendo no celular, não pode estar... Não, peraí, eu estou aqui para te ouvir. É prestar atenção, é colocar foco. A gente sempre fala que se você está conversando com uma criança e a criança está falando contigo, se você não presta atenção e você se distrai, a criança pega o queixinho e traz de volta para quê? Para prestar atenção, focando, olhando nos olhos. Só assim a gente vai demonstrar
demonstrar que se importa com essa pessoa e com certeza nós vamos chegar à compreensão. E da forma que você se apresentar diante dessa necessidade, ela vai se dedicar também a te compreender da mesma forma quando você também... É uma rua de mão dupla, De né? mão dupla, ou seja, quando você expressou uma necessidade sua, porque nós somos seres humanos que temos as nossas necessidades, sentimentos, né? Sim. Necessidades diárias, então você também vai se colocar nessa posição também para aquele ente querido, né? Lembre-se, você precisa ouvir e isso tem que ser com atenção, com foco. Vamos para aquele nosso intervalo rapidinho, a gente já retorna, não saia daí. Olá, eu sou o Regiane Nascimento e eu vim aqui para te fazer um convite todo especial para você participar do nosso devocional de segunda a sexta às 8 da manhã. Então não perca a hora, é 8 da manhã o nosso devocional. E aqui você vai ter uma palavra de Deus, louvores que vão edificar a sua vida. Então não perca, 8 da manhã o nosso devocional. Eu fico por aqui, beijos, beijos, beijos e te aguardo. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui nas nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui e no streaming da Netfé TV, apresentando o programa Manhã Manda Aqui. Você é o meu convidado às 10 horas da manhã. Participe e seja abençoado. Sobre todo nome ele é grandioso, Jesus, nome de amor. Oi, gente, eu sou a Thalita Estevanato. E eu sou o Marlon Oliveira. Estamos aqui para convidar você para participar toda segunda-feira às 15 horas do programa Praise, um programa interativo com muita música, game, convidados especiais. Não perca! Olá, eu sou Carlos Gomes e estou aqui para te fazer um convite muito especial. Todas as terças-feiras, às 15 horas, a acompanhar conosco o programa Manda Aqui Solidário. O programa Manda Aqui Solidário, ele está apoiado em 3 pilares importantíssimos. Quer saber quais são? Vem com a gente, assiste. Toda terça-feira, 15 horas, eu espero você aqui. Tchau! E aí, família, tudo bem com vocês? Eu sou o Dudu Bar. Eu sou o Prado Lux. E a gente tá aqui pra te convidar pra toda quinta-feira, às 3 horas da tarde, 15 horas, pro MandaCast. É o podcast oficial do BPC Manda Aqui. A gente bate papo muito da hora com um monte de gente diferenciada. Papo que você vai dar risada, você vai chorar, você vai se emocionar, vai quase cair da cadeira. Coisas diferenciadas. Então vem com a gente, ó. Já tem a playlist já aqui no site da igreja. Então assiste os antigos que estão pra trás, vê os novos. É toda quinta, 3 horas da tarde. É nóis, A gente vamos. Olá, queridos, vocês estão bem? Nós esperamos que você e toda a sua família estejam muito bem. Para quem não nos conhece, eu sou o pastor Paixão e esta aqui é a minha esposa querida Catinha. E juntos fazemos o programa Aliança de Amor. Queremos convidá-los a estar participando conosco. Todas as sextas-feiras, às 15 horas, nós tratamos dos assuntos que dizem respeito à minha e à sua família e aprendemos juntos a nos relacionarmos melhor. Através das nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui e Netfé TV, queremos convidar você e todos os amigos a estarem participando. Até lá! Muito bem, estamos de volta e a gente quer mandar um beijo grande para todos os que estão nos assistindo, né? Como nós dissemos no primeiro bloco, isso é uma gravação, né? Apesar de parecer que a gente está tão pertinho aqui, né? Mas a gente quer deixar o nosso carinho aqui a todos vocês e falar que a gente faz isso para nós é uma honra, é um orgulho. Toda sexta-feira nós temos esse preparo para trazermos assuntos que dizem respeito à nossa casa, à nossa família, quem não precisa ser compreendido, né? Verdade. Quantos não tem dificuldade em compreender
Às vezes Que é a base, né, às de vezes eu tenho tudo. dificuldade de compreender. Paixão é muito fácil de ser compreendido. Meu amor, eu Mas é compreendo base. fácil. Mas eu tenho alguns familiares que, olha, eu vou falar, é difícil de compreender. E eu já me peguei em situações que eu falei, eu nem quero compreender, porque é muito complicado, Por isso mas que é um exercício, né? é um exercício. É um exercício, porque as pessoas são diferentes, né? O Paixão mencionou um programa anterior, o meu pai dizia isso, que os dedos das mãos não são iguais, assim como os filhos não são iguais. E nós precisamos nos esforçar para compreender. Por quê? Porque a compreensão vai fazer com que nós vivamos bem, Sim. com que haja paz, Verdade. não é? As pessoas hoje em dia não têm paz por causa disso, porque ninguém... E nós temos que partir desse princípio, da mesma maneira que nós nos empenhamos em compreender, para sermos compreendidos, há também o retorno de lá. Quem está interagindo com a gente também está Sim, tentando nos compreender, sim. para ser compreendido. Esta é a ideia. Por isso que é um exercício de ambos se colocarem, né, sobre Essa é a posição. ideia e dá muito certo quando acontece isso que o Paixão falou agora. Ambos praticarem esse exercício. é isso. Agora, quando só uma das partes faz, aí fica difícil mesmo. Não tem... Não, e aí não se estabelece, porque tudo bem, eu posso te compreender, eu me esforço, eu ouço, eu paro para te ouvir, além de ouvir, eu presto atenção, eu me Ajo concentro. com empatia, me né? coloco no seu no lugar da lugar. pessoa, e a pessoa não se importa, não está nem aí. Uhum. Aí é uma situação que é de fato complicada e que tem que ser tratada, porque as pessoas acabam não vivendo bem. Por isso que a gente fala que é um exercício, né? Sim. É igual quando a gente está numa escola, numa aprendizado ou numa Sim. faculdade. O exercício é para todos. Aquele que fizer vai ter compreensão daquilo que foi. Da matéria aplicada, né? Que foi aplicado, exatamente. E isso é para nós no dia a dia. Tratar como como se diz, esses programas nossos, é como se fosse exercícios que a gente apresenta para os casais estarem agindo no dia a dia. Sim. Né? Os diversos programas. E, queridos, trata conosco primeiro. Com certeza. Tudo aquilo com que a certeza. gente está elaborando, que a gente está se dedicando em elaborar, e fazer e buscar, trata primeiro conosco, porque Sim. daí começamos a ver as falhas e aquilo que nós temos que mudar no dia a dia sobre Sim, nós, pra né, ser melhor, né? Para ser melhor. É. Então, eu louvo a Deus por estar participando desses programas, porque também é uma transformação de vida na minha vida, na vida da minha esposa. É um aprendizado, É um né? aprendizado, alguns pontos que a gente às vezes passa desapercebido no dia a dia, diante da correria, diante dos afazeres, diante das propostas. Todo mundo Sim. tem seus compromissos diários, tem seu tempo, né? Tão corrido, né? Corrido. E às vezes você passa por detalhes tão simples, Sim. que às vezes a gente passa alguns detalhes que no dia a dia são simples, mas São você... simples, mas são fundamentais. Você atropela, Isso. você passa, Isso. sabe? E infelizmente são alguns pontos simples que você passa por cima e não chega nem a chacoalhar o carro. Mas às vezes no dia a dia você vai passar por lombadas que vai causar, sabe, um tranco na sua vida. Sim. Você fala, pô, peraí, passei numa lombada. Então, se você passar por algumas atitudes dessa, vai devagar, reveja alguns programas, alguns fatores para você analisar, né? A mente da gente é muito curiosa, É. né? O Paixão estava falando dessas pequenas coisas e ele foi para o lado masculino, né? Do carro, da lombada, tal, dos pequenos detalhes. E eu fui pro meu potinho de tempero lá em casa. Eu tenho um potinho que gira assim e ali eu tenho diversos temperos. Ali eu tenho sal, pimenta, cúrcuma, Páprica, chimichurri, páprica. Eu tenho um monte de coisa. E às vezes você pode esquecer uma coisinha. Eu posso esquecer, de repente, de colocar páprica, mas esquece de pôr sal. Percebe? Tem coisas pequenas, simples, que estão em meio às outras, mas que são essenciais. No São dia a dia. fundamentais isso no dia a dia. E a proposta de Deus, queridos, de verdade, é que nós vivamos bem. Né? Alguém pode olhar e falar, vocês têm 32 anos de casados, os filhos adultos, já está tranquilo. Sim, hoje a gente desfruta de uma outra fase. Só que nós já estivemos naquela fase desesperadora, né, Paixão? Com duas crianças pequenas e indo, eu estava falando com a minha filha hoje, eu lembrei de reuniões importantes que eu tinha no banco e que de repente eu
procurei uma caneta na bolsa, tinha uma escovinha de jacaré, não era, botei de volta. Aí eu peguei a outra caneta, era uma caneta de moranguinho, era uma escovinha de dente de moranguinho. Aí devolvi, que era a fase que eles estavam aprendendo a escovar o dentinho, né? Aí eu lembro que uma amiga falou assim, Catinha, você precisa de uma caneta, né? Eu falei, por favor, diante dos gerentes ali, aquela corrida do dia a dia, pega a criança na escolinha, quem chegou primeiro pega. Quando não, alguma ata da reunião, você escrevia com caneta, tipo que glitter, sei lá, que ela usava na escola, né? Meu Deus, eu lembro que, olha, uma parte aqui, né? Eu fiz a minha pós-graduação na época que eu já tinha as crianças, né? O Paixão me deu cobertura e na minha época, na FAAP, o professor não aceitava nada digitado. Porque tem aquele negócio de copia e cola, né? Copia e cola. Então era à mão mesmo, né? Em papel ao maço. Lembrei. E eu lembro que eu tinha feito, nossa, eu tinha acho que 14 páginas escritas, eu tinha que entregar aquele trabalho para o professor e eu não sei que momento que eu me distraí. E a Fernandinha desenhou umas florzinhas, uns corações, tinha uns negócios assim, meu Deus do céu, quando eu fui entregar, não tinha como eu refazer, porque estava no meio do negócio, né? E aí eu falei, professor, olha, o senhor me desculpe, mas... Eu sou mãe. Eu sou mãe. Aí, graças a Deus, ele também era pai, então ele compreendeu, ele falei, o senhor não me desconte ponto por isso, mas foi uma distração. Ou seja, isso é a vida, é a corrida, todo mundo passa por isso, mas nós precisamos viver em paz, em harmonia. E o Paixão colocou muito bem no primeiro bloco, quando ele falou que quando você estabelece a base, você estrutura a sua casa, a sua família. Pode ser que você já tenha caminhado alguns quilômetros, não tem problema. Sempre há tempo de você botar uma laje e começar a partir daqui. Não é não, Paixão? Eu fui até para a construção civil agora. Mas é fato, por quê? Porque as coisas precisam dar certo. Nós precisamos compreender para que daí nós sejamos compreendidos. E nós, a semana passada, balizamos com a base do respeito. No primeiro bloco, nós falamos da importância de você ouvir. E mais do que ouvir, de você colocar-se no lugar da pessoa e prestar atenção. E a gente vai entrar agora num quesito que já foi dito em outros programas, mas você e nós continuamos errando na mesma coisa. Para que haja uma compreensão, é preciso falar com cuidado. Falar com cuidado é a base. É preciso vigilância. Medir suas palavras. Nas suas palavras. Medir suas palavras. Isso quer dizer, querido, significa uma responsabilidade no uso das palavras, né? Basta a gente fazer um breve questionamento e faça você e nós também uma introspecção. Como que você fala com as pessoas da sua casa? Se você... Como é o diálogo entre os cônjuges, entre filhos? Se você já teve essa preocupação de falar com cuidado, é porque alguns desses valores que nós falamos anteriores você já processou. Estão colocados, isso, porque bem lembrado. Porque o respeito sobre tudo e sobre todos já te dá uma base muito sólida. Para você já ter uma fala com cuidado. Em respeito àquele que está te ouvindo, em respeito àquele que você está respondendo algo, em respeito daquele que está participando desse diálogo. Você vai medir as suas palavras. Você vai medir suas palavras. Então você vai ter cuidado, você vai ter uma preocupação nas palavras que você vai elaborar. Veja bem, quando nós entramos diante de um tribunal, onde vai se julgar algo. Né? Tem advogados de defesa, de acusação, testemunhas, algum caso o juiz arbitrando ali. O juiz arbitrando, e algum caso que tem até júri, que foi a júri popular, todos estabelecidos e escolhidos pelos advogados, tanto de defesa como ataque, para compor aquela bancada e tudo mais. Você vê que a preocupação lá é uma só: respeito. Sem acusação, sem nada colocado sobre verdade, e que sobressai a verdade, mas ao mesmo tempo se respeitando. Em todas as partes. Isso que nós temos uma ordem, né? Isso que é muito importante nós tratarmos dentro de casa nessa mesma condição, respeitando todos, né? Se a gente tivesse essa ordem dentro de casa, o martelinho do juiz, né, para cada um falar na sua vez, era mais fácil, mas nós não temos isso. Não temos isso, então temos que exercitar, né, palavras, né, agradáveis, palavras construtivas, palavras que não venham a ofender, machucar, ou ferir, para que tenham entendimento. E na verdade, isso, né? queridos, quando a gente fala a respeito do cuidado com as palavras, não quer dizer apenas favorecimento, elogio, não. Às vezes
cabe uma repreensão, uma exortação, e você pode fazer tudo isso usando as palavras adequadas. Você não precisa ser ofensivo, você não precisa falar de uma forma pejorativa, a não ser que haja intenção. Sim. Isso é uma coisa muito ruim. Mas a gente tem que prestar atenção que quando você fala alguma coisa, você não consegue pegar as palavras no ar. Nós estamos aqui fazendo o programa, gravando com vocês. Se a gente falar alguma coisa errada, não dá para apagar. A gente tem que falar, desculpe, eu errei. Sim. Por quê? Porque está correndo o tempo, nós estamos ao vivo. Hoje não, mas normalmente a gente está ao vivo e mesmo assim não há como retroagir. Então, o mesmo se aplica com as palavras. Sim. Depois que você fala alguma coisa com a pessoa que você ama, com a pessoa que você está tentando compreender, você não consegue pegar as palavras no ar. Não tem como você conseguir desgravar novamente com palavras doces ou palavras construtivas. Você já soltou a palavra, aquilo lá já machucou, já feriu, já causou um dano. Né? E você vê que, lembra no bloco anterior que a gente falou para estar sempre pronto a ouvir, tardio a falar, tardio a irar-se, Tiago. Mesmo nesse exemplo que eu dei de um júri, de um julgamento, cada um tem seu tempo de se pronunciar, de falar adequadamente, tanto a acusação como a defesa, para que todos venham ouvir, para que todos venham ter entendimento sobre os argumentos que foram colocados, para daí se chegar no julgamento final numa decisão, né? Sim. De atribuição de culpa ou de absolver a pessoa, de inocência. Mas tudo numa ordem, numa compreensão de um diálogo, né? De esclarecimento. E isso faz com que a gente tenha um resultado positivo dentro de casa também, né? Quando tem esse diálogo, né? Quando tem palavras cuidadosas no falar, palavras de entendimento, né? Veja, o Paixão foi para um lado aqui, ele fez uma metáfora muito feliz no tocante a um julgamento, né? Mas para que se observe que existe uma ordem e que, sobretudo, existe respeito. Porque, do contrário, há uma condenação. Às vezes a pessoa pensa que não tem o respeito, que não ouve, não presta atenção, não fala com cuidado, não vai ter nenhuma condenação. É claro que a pessoa não vai sair algemada da cadeira, porém, existe um prejuízo. Sim. E às vezes muito grande. Muito grande. Nós estamos, nesse momento, nesse mês, nós estamos com um grupo de casais. Todos os anos nós temos 2 turmas de casais. E nós entramos no tocante ao cuidado com as palavras e nós orientamos aos casais que decorem o que está escrito em Provérbios 21, 23. Eu vou pedir para o pessoal colocar na tela. Olha como que é real e importante o que diz a palavra de Deus. Provérbios 21, 23, a gente tem que saber de cor. Diz que quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Olha isso, Paixão. Evita. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Se a gente pensar no contrário disso, quer dizer que quem não é cuidadoso, quem fala de qualquer jeito, quem fala sem pensar, quem se precipita, vai ter. Mas muitos embates e muitos sofrimentos dentro do relacionamento foi por causa de palavras duras, palavras que machucaram, que feriram. Sim. Que não houve, sabe, aquela tranquilidade no falar, não houve aquela preocupação de ouvir, não houve aquela empatia. Então causa sofrimento mesmo, né? Normalmente quando a gente vai atender algum casal, o que fala? Estou sofrendo muito, preciso falar com você. Mas por que você está sofrendo muito? Ele me feriu muito, me falou palavras que, sabe, eu não consigo processar. Feriram, né? Feriram minha alma, meu sentimento. E o rapaz, às vezes, também se apresenta, ela me machucou, me feriu. Queridos, às vezes a pessoa, quando está machucado e ferido e vem palavras duras, ele realmente demora muito para processar, para ter uma cura sobre esses sentimentos. Porque está machucado, Porque né? está machucado e ferido, né? E se você não vê do outro lado uma retratação, um arrependimento, queridos, o cuidado que a gente tem com as palavras, como a gente é falho, nós somos humanos, caminha de mão dadas com o perdão. Então, se eu errei, se eu falei uma coisa grosseira, eu preciso me retratar. Eu preciso pedir perdão. Eu já tive situações recentes com família que eu fiquei buscando na minha memória. Eu já tive situações de embate, e eu sempre faço isso, que eu me policio para não falar exatamente o que eu queria, porque a gente é carnal. A pessoa me irritou, a pessoa me prejudicou. A minha vontade é falar, escuta aqui, você está pensando o quê? Mas para eu não ser desrespeitosa, para eu
depois não ficar mal com Deus, porque eu fico mal com Deus, o que eu faço? Eu seguro. Sim. Então eu aprendo a respiração, eu lembro se eu tenho 10 dedos aqui, eu confiro, para eu não falar uma coisa que depois eu não venha me arrepender. Porque às vezes no afã de uma incompreensão, de uma discussão, você fala coisa que não deve e com certeza também vai ouvir o que não quer. Por quê? Porque é natural do ser humano. E é o poder da língua, né? Que também a palavra de Deus fala. Nós temos um versículo sobre isso também. Provérbios 18, 21. Veja que forma dura que a palavra de Deus fala. Diz que a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Olha isso, que coisa séria. Queridos, olha, a gente está tratando, entrou o diálogo, porque o diálogo e essas atitudes do diálogo faz trazer a compreensão dentro do relacionamento. Essas palavras, sabe, completamente, sabe... irresponsáveis. Isso. No momento de ira, no momento de sem compreensão, no momento que às vezes você não está ouvindo e você não está se colocando com empatia diante das necessidades que a pessoa está passando, sempre você vai machucar e ferir. Nós passamos por um aconselhamento que um rapaz, um chefe de família, um homem idôneo, correto, passou por um desemprego. Sim. Você lembra? Me veio a isso. Era uma época que havia muito desemprego, não era só ele. Dentro de um plano econômico que houve uma crise temporária no nosso país e houve um desemprego, né? Nós nos reportamos, para vocês terem uma ideia, a 1990, 92, por aí. Como que isso marcou? Eu imagino que você vai falar. Por aí. E em vez de ter aquele diálogo, palavras que viessem a fortalecer, sim, palavras que viessem a valorizar, para renovar o ânimo, para renovar a força daquele marido, que ele todo dia ele acordava 6 horas da manhã, se preparava e ia em campo atrás de um trabalho. E ia e voltava com dificuldade, sem encontrar, e currículo para cá e para lá, e se empenhando. Você via a idoneidade. Sim. Você via que era a busca, né? um homem de princípios e veio o desespero, que ele queria um emprego para a oportunidade de estar sustentando a família. Ele via aquela necessidade, aquela preocupação. E ele simplesmente não é aqueles que há casos, queridos, que às vezes o cara fica em casa, acomodado, põe na internet, ninguém chama e vai levando a vida, não. Mas você via o empenho, a preocupação, o empenho daquele rapaz. Simplesmente uma palavra mal colocada, uma tarde ele veio... Ele tinha passado em 2 fases num processo seletivo. Sim, sim. E chegou em casa, a esposa na expectativa que tivesse dado certo. Que tivesse um resultado positivo. Mas... Ele falou, infelizmente, favorecer o outro e não a mim. Sim. Simplesmente ela soltou uma palavra. Nossa. Você é um vagabundo mesmo. Você que não quer trabalhar. Aquilo lá... Queridos, caiu naquele momento. Né? Então, ele já estava fragilizado pela situação. Né? Mas ele, sabe, empenhado em busca do emprego, mas não estava dando certo, sabe, se dedicando, até aceitando propostas inferiores ao cargo que ele exercia, a carteira profissional e tudo mais, mas ele queria, aquele vagabundo caiu de uma maneira que houve um estrago tão grande na vida daquele rapaz que daí ele pediu socorro para nós estarmos acompanhando ele, e a gente colocava no Viva Voz, no telefone, e falava, queridos, eu não quero resposta nada, só quero que vocês me escutem. Ele só precisava falar. Só falar. Falar e ser ouvido. Mais de 40 minutos, a propósito, mais. Né? E a gente falando que ele é um servo de Deus, que ele ia ter vitória, que Deus ia honrar a posição dele e tudo, mas para a cura interior dele foi difícil. Um tempo difícil, porque ele falou, com palavras dele, que às vezes ele ia nas empresas, nas entrevistas, e às vezes passava uma ou outra entrevista, que sempre tem diversas entrevistas, e em determinado ponto ele disse que aquela palavra, você é um vagabundo, ecoava de uma maneira na sala, esperando o pessoal do RH atender, uma psicóloga ou uma chefia, um gerente, que ele se retirava, ele se achava indigno. Por quê? Uma palavra
Maldita. Maldita, é isso que eu falo. Maldita, uma palavra é que foi maldita pronunciada na hora errada. Pronunciada na hora errada E de um jeito errado, né? Uma palavra de destruição, Sim. de valores, de sentimentos. Sim. Então, é um alerta que a gente dá. Às vezes nós, naquele afã, naquele momento de discussão, de ira, Não tome pensa. cuidado com as palavras que Sim. são pronunciadas, seja para o esposo, seja para a esposa, seja para os filhos. Cuidado com as Às vezes crianças, aquela exigência é. tão grande, sabe, para que ele se sobressaia na escola, tire notas 10, 10, 10, porque muitos usam aquele termo de medíocre, você está na média. Não. Às vezes, Uma exigência, uma né? exigência. Às vezes ele está se empenhando de uma maneira e aquela média e aquela... É o limite dele, É pronto. o limite É. dele, mas às vezes, queridos, ele vai se sobressair, vai ser um grande homem de Deus, vai ser um outras grande áreas. profissional na área dele. Então, querido, sabe, Cuidado, valorize, né? cuidado com as palavras, Cuidado. porque o poder, né, a língua tem o poder sobre a vida, né? E sobre a morte. E dentro... Ou tem, vamos parafrasear, tem um poder de construção Isso, e e de destruição, exatamente. Tem um poder de valorização e desvalorização. Sim. Tem o poder de trazer paz ou trazer guerra dentro do relacionamento. sim. É o poder Bem da isso, língua. é bem então, isso. Cuidado com as palavras. Não, e né? a gente está falando de compreensão. E É. como que são essas palavras dentro de casa, queridos? Eu acho que vale uma introspecção aí. Sabe, como que eu tenho falado com as pessoas que eu amo? Eu tenho proferido bênçãos. Olha, vai dar certo. Tenha calma, confie, isso vai passar, eu acredito em você, você é capaz, você é melhor do que isso. A gente está proferindo isso ou o contrário, que eu nem vou perder tempo em falar porque não vale a pena? Sabe? Desprestigiando as pessoas, desvalorizando, colocando-as numa situação horrível. Isso cabe a nós. Né? A palavra de Deus tem muitas referências que falam com o cuidado que nós temos que ter. E eu lembro do salmista Davi, que ele orou de verdade, ele falou: Senhor, coloque um guarda à porta dos meus lábios, para que eu não venha pecar contra ti. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Ou eu abençoo os da minha casa, ou eu vou amaldiçoar. Isso tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. E como pode ter compreensão nesse momento, né, de exaltação? De ânimos exaltados. Ânimos exaltados. Eu sempre falo. Como eu posso ser compreendido? Como eu vou querer que me compreendam se eu pronunciei palavras tão destrutivas? Sim, eu sempre digo que o que uma pessoa nervosa quer é encontrar outra pessoa nervosa. Porque vai ter um choque, um embate. Entendeu? Para disputar as forças, né? Uma medição de força, uma disputa. Você falou bem. Agora veja, se uma pessoa está exaltada e a outra pessoa, ela respira, ela segura. Tem um texto em Provérbios que fala a respeito disso, do cuidado que a gente tem que ter. Eu ia chamar o versículo, você vai falar? Não, é só antes do versículo, eu vou falar, não entendo muito bem. Mas o cavalo ele dá coice porque o cavaleiro dá... Bateu nele? Bateu nele ou aquele que tem na bota lá que me fugiu... A espora. Obrigado, Léo. É a nossa equipe aqui maravilhosa. Eles sabem tudo. Léo e Ângela, que é o nosso Google. Nem recorrer ao Google. Esporão. Não, espora. Espora. Enquanto você está caminhando, cavalgando tranquilo, sem ser agredido, ele vai caminhar. Mas você deu com a espora ou deu o chicote, ele vai realmente reagir. Então, as palavras ríspidas que às vezes tem no relacionamento. Que aí tem gente dando coice, né, amor? Tem dando coice. Tem marido dando coice, tem mulher dando coice, tem filho dando coice. Olha lá, o pessoal colocou pra gente, Provérbios 15:1. A resposta calma, ela desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Queridos, eu amo a palavra de Deus. Você roda e cai na Bíblia. Eu aprendi em mais de 20 anos de banco, eu aprendi isso. Quando chegava um cliente muito bravo, muito irritado, que deu problema na conta dele, cobrou uma tarifa que não era. Às vezes o cliente chegava, nossa, dando pulo. Primeira coisa que eu falava: o senhor aceita um cafezinho? Não quero café. Não, tudo bem, o senhor quer sentar? Não quero sentar. Tá bom, a gente conversa de pé. Não tem problema. Quanto mais nervoso a pessoa está, eu aprendi isso. Sim. Quanto mais nervoso o cliente estava, mais devagar eu falava, num tom de voz
mais baixo. E dizendo para ele, olha, eu tô aqui para atender o senhor. Ah, mas não sei o quê, eu posso ajudar? Eu tô aqui é bem aquilo. Compreender. Em outras palavras, você está falando, olha, que... eu quero compreender. Você percebe que você usou respeito, né? Eu fui empática, eu me coloquei no lugar dele, porque eu também não queria que cobrasse uma tarifa indevida na minha conta. Houve um erro, né? Sim, eu o ouvi, eu prestei atenção e eu estou falando com cuidado. Sim, palavras... Eu estou muito perto de compreender. Sim. Né? Queridos, são passos e que às vezes a gente atrapalha tudo. Porque se ele chega numa dessa e fala, eu quero o quê? Isso aqui é um banco, você tem que ter respeito. Não vai dar certo. Querido, porque é igual você falou paz. ainda há pouco, quer encontrar outra pessoa que vá... Olha, queridos, Gálatas 5:22. Toda pessoa que tem o temor de Deus tinha que saber de trás para frente, de frente para trás, dos lados. Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito. Ali fala de temperança, de longanimidade, de bondade. A gente tem que ter isso. De domínio próprio. Como é que vai estabelecer um diálogo em meio a ânimos exaltados? Até no nosso livro, Aliança de Amor, que a gente divulgou a semana passada, no nosso livro ali a gente tem uma dica que a gente aplicou na nossa vida de fato. A gente sempre fala que na hora que os ânimos estão exaltados, se você está muito nervoso, muito nervosa, não converse. Marque um encontro no sofá. O pessoal colocou o nosso livro ali. Depois, se você tiver interesse, você pode adquirir pela nossa livraria. O BBC manda aqui. Então, a gente sempre fala isso, né, Paixão? Sim. Que a gente não pode... às vezes a pessoa está tão exacerbada, ela está tão fora de si, que não vai dar para conversar naquela hora, criatura. Porque ela não vai ter uma análise do acontecimento. Não vai analisar nada. Não. Ela tá, como diz o gaúcho, é sangue nos olhos e a faca da boca. A pessoa tá doida. A pessoa tá subindo de costas pela parede com raiva. E não adianta. Tem que acalmar. Verdade. Não tem compreensão assim. Você vai falar... de uma forma irresponsável. Porque na calma que você vai analisar situações, não é verdade? Sim, sim. A gente precisa, queridos, Deus nos deu essa ferramenta tão poderosa que é a comunicação e que a gente pode usar para abençoar tanta gente. A gente pode favorecer, tantos negócios podem ser fechados com sucesso, com uma boa palavra. Sim. Né? Você está apresentando uma coisa lícita, Sim. Você quer favorecer alguém. Poxa vida, as coisas podem caminhar bem. Sem dúvida. É possível você ter uma compreensão. Aí você pode falar, Catinha, na minha casa tem uma pessoa, tem uma situação que, olha, ali não dá para entender não. Ali é incompreensível. Olha, note, ninguém é incompreensível. Ok? Ninguém é incompreensível. Sempre nós podemos compreender. Se nós fizermos base desses itens tão fundamentais que a gente está só relembrando a nós, né? O pastor falou que trata conosco primeiro e a vocês também. É possível a gente estabelecer uma compreensão. Sim. É preciso que haja o quê? Boa vontade. Eu quero fazer isso, eu quero compreender, eu quero ajudar, eu quero melhorar. Eu creio que nós caminhamos juntos já há 34 anos, mas eu quero ser uma esposa melhor, eu quero viver melhor. Sempre tem algo a mudar, não é verdade? Sempre pode sempre tem. crescer. Eu vou pegar o seu exemplo da cozinha. Você tem, não sei quantos temperos lá atualmente, mas você sempre aprimorou porque falou, não, eu vou comprar um tempero diferente, né? Ou seja, sempre você está aprendendo a temperar a comida de uma forma que vai dar um sabor diferente. E assim a vida a dois, sempre há algo que a gente aprende que vai temperar ainda mais o nosso relacionamento. Melhor. E para a gente finalizar esse nosso programa de hoje, a gente precisa falar que depois que você compreendeu a importância do respeito, você aprendeu a ouvir, se dispôs a isso, você o fez com atenção, tomou cuidado com as suas palavras, a última coisa que a gente quer colocar para fechar é: não seja o juiz. Não faça julgamentos. Você não é juiz. É verdade. Você não está estabelecido nessa posição. Às vezes as pessoas são muito críticas, elas julgam. E Jesus falou, não julgue, vocês vão ser julgados. Não. Já deu uma chamada ali, eu né? vou mais além, você falou que é crítica e já julga, sem ter ainda a compreensão de todos os fatos, porque não ouviu, não se analisou com empatia, não houve o respeito, não é verdade? Sim, não focou, não prestou atenção. Não prestou atenção. Não falou com cuidado. Não falou com cuidado e ainda quer julgar Vai o quê? julgar o quê? Não é verdade? Quem é essa pessoa na fila do pão? Não é?
Na fila Na fila do pão? Pra falar alguma coisa. Foi nós. E na fila do pão tem gente que dá palpite, Demais né? da conta, né? Falar em fila de pão, eu vou em defesa aqui do pessoal que atende a fila do pão, porque é um tal de eu quero pão moreninho, eu quero pão branquinho, e aí vem outro ainda que fala eu quero pão mais branquinho ainda, vem outro e fala eu quero pão mais moreninho ainda, gente. É difícil, às vezes é difícil então compreender. Então é por isso que é a fila do pão mesmo. Às vezes viu? é difícil compreender, às vezes é muito difícil. E, queridos, quem é que diz que você está com a razão? Para você apontar o dedo, para você falar que é isso, que é aquilo. Quem é que está com a razão? Vou colocar uma última fotinho que a gente achou na internet aí, que fala sobre compreensão, achei muito legal. Essa foto diz assim, ó, compreender que há outros pontos de vista é o início da sabedoria. É. Olha ali, tá vendo aquele número no chão? É um 6 ou é um 9? Depende do lado que você está olhando. Ó, e como chega na compreensão, quando você mostrou esse desenho, bem, eu falei que aquelas pessoas sábias, na compreensão de algo, simplesmente colocam o tracinho na base do número para daí ter a compreensão. Sim. Simplesmente criaram o quê? Muito um bem, tracinho meu na amor. base do número É 6 verdade. para identificar se é 6 ou 9. Aqui não tem Para que tracinho. todos compreendam, exatamente, para não ter o julgamento. meu amor. Então, às vezes, antes de você fazer o julgamento sobre a análise daquilo, o ponto de vista do seu cônjuge é diferente do seu, você está apresentando o outro, ou às vezes um entendimento com os filhos, chegue-se ao entendimento para colocar um tracinho sobre essa situação, para que ambos tenham o entendimento completo de um e do outro. Você é inteligente, né, Meu amor? É, Você é muito inteligente, só. né? Queridos, que Deus te abençoe e te guarde. Seja uma pessoa mais tolerante, mais compreensiva, mais passiva. Busque isso, isso é um exercício diário. Vai fazer bem para você, para o teu relacionamento com Deus acima de tudo. Vai trazer paz e harmonia para sua casa e as pessoas serão compreendidas, Sempre, né? Um beijo muito grande. A gente aguarda vocês na outra semana. Beijo, um excelente final de semana na presença de Deus. Deus os abençoe.